Sejam bem-vindos essa noite, bem-vindas também à nossa casa, um pouquinho diferente, é verdade, com uma estrutura que não é muito familiar dentro de um ambiente religioso. E é até uma contradição, porque a igreja cristã que surgiu exatamente dessa forma como eu estou, a igreja cristã que se sustentou por séculos dessa maneira como a gente organizou aqui, fica tão desconfortável quando nós falamos em sentar, em ocupar um espaço e estar juntos. Por isso que nós estamos tratando sobre o tema de Somos Casa. Não se trata apenas de uma proposta onde a gente quer inaugurar uma marca, um estilo, fazer uma campanha de marketing. Nossa proposta é fazer uma rebelião à nossa estrutura mental e cultural que confinou a ideia de ser igreja dentro de templos onde as pessoas se enfileiram umas atrás das outras, assistindo apenas a nuca do seu vizinho e nunca tendo a oportunidade de ter a experiência de como o cristianismo surgiu, ou seja, nos relacionamentos, no olho, na vida, no tete a tete, como a igreja primitiva experimentou durante muito tempo. Nossa proposta, quando falamos em Somos Casa, é subverter a religiosidade e mostrar que, embora seja interessante todos os domingos nós estarmos aqui, embora seja bonito esse movimento estético, esse movimento institucional, esse movimento estrutural, embora seja bonito, ele não é o fim de tudo, não é o fim da linha, não é o suficiente. Ser casa, no princípio bíblico, é ser um espaço de relacionamentos e que ultrapassa a nossa herança religiosa de termos corredores, fileiras, pregadores, líderes, hierarquia, instituição e um corpo de poder e de estrutura. Ultrapassa isso. Isso tudo é necessário, importante, mas não é o suficiente. Por isso que nós estamos falando sobre o conceito de ser casa, de ser uma igreja com a filosofia da casa. Porque nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que recuperar temas bíblicos e termos bíblicos que foram perdidos por causa da nossa cultura. Lógico que não foi por um acaso, lógico que também não foi intencionalmente. A grande verdade é que simplesmente aconteceu. Foram vários movimentos históricos que nos trouxeram até aqui e que nos faz pensar igreja como a estrutura que vivenciamos de domingo em domingo. E não de domingo através dos domingos. É uma pena, mas é o que nós nos propomos nessa série de mensagens, para falar sobre ser casa, e o fato de Somos Casa recupera essa proposta. Nós terminamos falando a semana passada sobre que uma casa, para ser completa, ela precisa de uma família. Não dá para a gente montar toda essa estrutura, deixar bonito, deixar interessante, se a gente não tem uma família para fazer parte. Não adianta montar tudo isso daqui e domingo após domingo a gente ter apenas auditório. Apenas pessoas para ouvir uma boa música ou uma razoável mensagem. Apenas pessoas para compartilhar de um espaço religioso em conjunto. Não adianta montarmos uma casa se essa casa não tem lá dentro dela família. Senão nós vamos cantar, que nem o Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada que tinha toda a estrutura, mas não tinha o essencial. Não tinha família. E para que uma casa tenha família, é importante principalmente que os membros dessa família transitem por todos os cômodos. Porque se um membro da família fica em apenas um lugar, tem alguma coisa disfuncional acontecendo. Se o seu adolescente se lança apenas no sofá da sala e fica largado lá por dias a dias, significa que está alguma coisa ruim acontecendo. Se a sua esposa se trancafia dentro de um quarto e por lá fica durante dias, alguma coisa disfuncional está ocorrendo. Ou seja, se um membro da família ocupa só um cômodo da casa, tem algo errado. Este é o propósito quando nós trouxemos a filosofia da casa nesse lugar. Que você, como família que ocupa essa grande casa, também transite pelos diversos espaços. E esses espaços estão aí, nós falamos a semana passada, que formam o nosso acrônimo casa, que é crescer, a nossa sala de jantar, a nossa nutrição espiritual, palavra e oração, ensino da Bíblia e vida devocional, avivamento da fé.
O A de acolher é a nossa sala de estar, que nós vamos falar hoje. É o lugar da comunhão. O S de servir é o lugar do trabalho, da atividade, da operação. É onde nós estamos promovendo e provendo recursos para a igreja. E o A de alcançar, no final, é a nossa varanda. O lugar onde a gente olha para fora e vê além de nós mesmos, a fim de não sermos uma igreja ensimesmada, que olha para o seu próprio umbigo e vê apenas as suas próprias conquistas e não consegue enxergar a grande varanda para fora de si mesmo. Hoje, nesse lugar, nós vamos olhar bem de perto este cômodo, o cômodo da sala de estar. Porque para nós é um lugar onde a organicidade da igreja acontece. É o lugar natural da comunhão. É o lugar onde a gente brinca, inclusive, falando a magia de uma comunidade se entrelaça. Onde as pessoas convivem, compartilham espaço, sentam umas ao lado das outras, mas uma de frente com a outra, para compartilhar a sua vida e também a sua história. Para que a igreja cresça, e cresça de uma maneira saudável, nós precisamos promover a sala de estar na nossa igreja. Caso contrário, nós viremos domingo após domingo e desfrutaremos de um auditório, desfrutaremos de um entretenimento religioso, bem feito, de excelência, diga-se de passagem, mas não passa de auditório. O nosso propósito é que você venha participar também, como membro dessa família, da nossa grande sala de estar, o lugar da comunhão. Sem esta, a igreja não consegue crescer saudavelmente. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o crescimento de igreja com você. Às vezes a gente tem algumas percepções distorcidas e vale a pena agora a gente alinhar o que a gente está querendo dizer aqui. Primeiro, tamanho de igreja não tem nada a ver com força da igreja. Muitas pessoas comparam o tamanho da igreja com a sua força e com a sua influência. Não existe igreja grande ou igreja pequena. Nós não podemos adjetivar uma igreja como grande. Eu pergunto para você, qual critério você usaria para adjetivar uma igreja como grande? O número de pessoas? Não, aí que está o erro. Existem igrejas com muitas pessoas e igrejas com poucas pessoas, mas não igreja grande ou pequena, porque grande ou pequena depende da sua relevância, da sua importância, de como ela responde no mundo ao qual está inserida, de como ela reage para ser instrumento de transformação na sociedade, como corpo de Cristo espalhado na face da terra. Então não dá para dizer que tamanho de igreja é igual à força e influência da igreja. A igreja pode ser grande e ainda continuar sendo pequena na sua tarefa e na sua obra. Outra coisa importante é que não existe pastor de igreja grande. Algumas pessoas às vezes dizem, pastor, você é pastor de igreja grande. Ou outro diz, Beltrano é pastor de igreja grande. Não existe pastor de igreja grande. Existe pastor de gente, pastor de pessoas. Agora, se a igreja cresce com esse pastor, é uma bênção. Mas não existe essa ideia de pastor de igreja grande. Outra coisa importante, quando a gente fala em crescimento, eu acho que é bom a gente alinhar isso aqui, já que nós estamos começando a nossa caminhada como casa. É que números não são indicativos para o reino de Deus. Os números refletem absolutamente nada quando diz respeito ao reino de Deus. Na sua empresa dá certo, no seu comércio dá certo, você toma decisões por números, ok? Números nos ajudam a tomar decisões também, e indicam para nós alguns elementos, mas os números não dizem se nós estamos bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Os números no reino de Deus não têm essa trajetória. Por isso eu tenho um certo desconforto e uma grande dificuldade de a gente chegar aqui, por exemplo, e eu peço para os nossos pastores não fazer isso, e peço para os nossos membros também não fazerem, de dizer assim, nesse último final de semana, nós tivemos 300 mulheres reunidas no nosso encontro de mulheres. Podia ser 3.000. Podia ser 30.000 numa cidade de 450 mil habitantes. Foi 300. Mas podia ter sido 3 mulheres. Qual é o problema disso? Qual é o sentido de fazermos considerações sobre número, como se o número fosse estabelecer o nosso nível de sucesso e o nosso tipo de êxito como igreja? Irmãos, eu não sou numerólatra. Não estou atrás de números para poder comprovar que as coisas estão acontecendo numa determinada comunidade. Mas também não sou numerofóbico, com medo de números. Porque na minha concepção,
Tudo o que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. E esse é um outro problema que nós precisamos trabalhar também. Que pragmatismo não é o caminho de referência da igreja. O que eu quero dizer com você, ou para você com isso? Quando eu falo em pragmatismo, eu falo de coisas que dão certo. E as pessoas, elas fazem a referência se é bom, porque está dando certo. E eu quero dizer para você, nem sempre o que dá certo é certo. E tem muitos líderes evangélicos, muitos líderes eclesiásticos, que negociaram a integridade dos seus púlpitos, negociaram a integridade das suas comunidades e venderam o seu próprio ministério em nome do pragmatismo. Se dá certo, vamos fazer. Se a igreja tal está fazendo, vamos fazer também, que a gente não pode ficar atrás. Outra coisa importante para a gente dizer aqui, nenhuma igreja alcança a cidade sozinha. Nós não vamos fazer o que as outras igrejas estão fazendo só porque com elas está dando certo. A gente não vai ficar correndo atrás de modelos ministeriais só porque elas estão fazendo algo que nós ainda não estamos fazendo. Cada igreja tem a sua vocação pessoal. E descobrir qual é a sua visão, ou qual é a vocação que Deus deu a ela, este é o maior ou a mais importante missão. Então não é porque está dando certo que é certo, queridos. Isso é pragmatismo, isso não funciona no reino de Deus. Quer um exemplo? Em Marcos capítulo 11, versículo 17, Jesus está entrando no templo. O templo nunca esteve tão volumoso, tão bem sucedido, com tantos sacerdotes, com tantas ofertas. E sabe o que Jesus faz quando ele entra no templo? Você se lembra, né? Ele tomba as mesas e expulsa todo mundo. Porque nem sempre o que está dando certo é o que é certo. E isso nós precisamos avaliar o tempo todo, pedindo ao Senhor direção. Então, quando nós falamos em crescimento, a gente precisa deixar algumas coisas importantes. Não é crescer a qualquer custo. Não é crescer a todo custo. Todo crescimento envolve um custo, mas o custo correto. Porque a última coisa que eu entendo e que eu quero compartilhar com você sobre crescimento é que nenhum crescimento artificial é mais efetivo que um crescimento orgânico e natural. Nenhum crescimento forjado, fabricado, manipulado, feito, banhado por marketing, nenhum desses crescimentos é mais forte ou mais efetivo do que o crescimento natural, orgânico, que brota dessas cadeiras, que brota dessas fileiras, que brota da sua casa, do seu trabalho, dos seus dons, dos seus talentos, que não brota desse púlpito, que não brota dessa técnica. Nós preparamos o solo, mas o crescimento vem do Senhor através do seu povo. Por isso que tem que ser orgânico, por isso tem que ser natural, não pode ser artificial, não pode ser fabricado. Esqueça métodos, técnicas, modelos, não porque veio da Europa, porque veio da América, porque veio de um grande ministério do Brasil. Irmãos, se é bênção e vai crescer com a igreja, amém. Mas se é um enlatado e não faz sentido para nós, nós não iremos assumir esse compromisso, porque esse não é um custo que queremos pagar. Crescimento orgânico é saudável, é abençoador, abençoa famílias e traz um prolongamento do crescimento, e não um efeito ápice-queda, dependendo da capacidade do seu orador ou da capacidade do seu líder, um crescimento que venha do básico, do orgânico, da comunidade, das pessoas. Por isso a importância da sala de jantar, porque na nossa compreensão como equipe pastoral, ao montar a nossa filosofia Somos Casa, é de que aqui, nesse espaço, onde as pessoas compartilham das suas vidas, das suas histórias, onde elas são mais do que números de membros numa igreja, onde elas são mais do que irmãos da nuca, elas são pessoas com experiências de vida, é ali que o organismo cresce e se fundamenta. Por isso que nós não queremos ser a segunda igreja presbiteriana independente de Maringá dos irmãos da nuca. Nós queremos ser dos irmãos da comunhão e da sala de estar. E para isso nós vamos envidar, nós vamos nos aplicar em grandes esforços para promover mais e mais esse espaço de comunhão. E de onde é que a gente pode tirar como referência esse espaço? De onde é que nós tiramos essa experiência? Irmãos, simples, da Bíblia. A gente não aprendeu com nenhuma outra igreja. A gente não recebeu de nenhum outro lugar.
Tem gente que até falou assim, nossa, que criatividade que vocês tiveram, que coisa maravilhosa vocês fizeram na igreja, olha só, como ficou bonito o domingo passado. Tá certo, é legal, mas a gente copiou, tá, gente? Não é tão criativo quanto você imagina, não. A gente copiou tudo de Atos capítulo 2. A gente copiou da Bíblia. Lá tem o protótipo da igreja. Para que ficar inventando a roda? Para que criar uma igreja diferente? Para que pensar numa estrutura diferente do que está na Bíblia, provada, comprovada e aprovada, ao ponto de a gente perceber exatamente o que significa que ser casa é um instrumento que acolhe pessoas, que serve pessoas, que cresce e que alcança. Onde está isso, pastor? Atos capítulo número 2. Eu quero ler com você esse texto que está registrado assim. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você consegue ver a nossa casa aqui? Consegue? Primeiro, tem palavra, oração e doutrina, crescer. Segundo, tem tudo em comum, de casa em casa, sala de estar. Partiam o pão de mesa em mesa, tem serviço. Vendiam suas propriedades, tem serviço. E dia após dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, tem alcançar. Irmãos, nós não somos tão criativos assim. A Bíblia nos deu toda a dica, nos deu toda a instrução, para que a gente pudesse caminhar para essa direção. O que nós estamos fazendo é recuperando valores das Escrituras. E um desses valores é comunhão, sala de estar, vida na vida. Só que isso parece para nós até uma coisa inquietante. E agora lá vem o pastor com a ideia de que a gente vai ter que reunir em pequeno grupo, que a gente vai ter que olhar na cara do irmão e dar paz do Senhor, que a gente vai ter que ter mais relacionamentos. É exatamente isso, porque não dá para ser igreja sem isso. Auditórios tem um monte, gente. Tem pregadores melhores dos que sobem nesse púlpito. Tem igrejas melhores do que a nossa, em sentido de auditório e de experiência de domingo à noite. Mas tem uma coisa que só nós podemos viver e promover nesse lugar, que é a nossa comunhão, que é a nossa vida com as pessoas, na vida delas mesmas, no dia a dia. Ficar esperando de um domingo ao outro, para que as pessoas voltem, irmão, vocês não sabem a dificuldade que é. Você não sabe a agonia de um coração pastoral, quando a gente fala assim, Deus abençoe, irmãos, uma boa semana. Como assim uma boa semana? E a vida, e as histórias, e o discipulado, e o crescimento, e o amor, e a entrega, e o apoio, e o cuidado. Onde é que isso vai acontecer? Domingo que vem eles virão para ouvir mais uma palavra, ouvir mais um louvor. Não é suficiente, queridos. É bonito, mas não é suficiente. Por isso que muitos de nós até às vezes ficamos desconfortáveis com essa conversa. E não é para menos. Olha só o que o texto bíblico diz, que eles se dedicavam à comunhão e mantinham-se unidos. A palavra dedicar é a mesma palavra utilizada para aquela mulher em Lucas capítulo 15 que perdeu uma dracma, uma moeda, e começou a correr atrás dela diligentemente. Você entendeu? Diligentemente, com disciplina, com empenho, com esforço. Não é fácil ficar unido. Não é fácil manter a comunhão. Porque nós estamos falando de gente, e gente é problemática. Gente, é difícil. A esposa está dizendo assim, eu te disse hoje à tarde isso, o pastor está falando. Tem pessoa que está cutucando outra dizendo, eu te avisei que você era difícil. Gente, é complicada. O Milor Fernandes, que é um articulista carioca já falecido, conhecido pelas suas anedotas, ele diz o seguinte, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Ah, como elas são lindas. Mas basta conhecê-las melhor para você perceber. Gente imperfeita, gente complicada, gente difícil, gente complexa. Por isso que a gente tem que aplicar
a dimensão da disciplina, da diligência, do esforço. É um esforço ser comunidade. Não tem esforço nenhum ser auditório, mas há um esforço ser casa. Há um esforço que está implicado em ser família na fé. Por isso que esse texto apresenta: dedicavam-se e mantinham-se. Dedicavam-se e mantinham-se. Precisa de esforço, porque não é natural a comunhão para os seres humanos. É impressionante isso, né? Mas a gente tem alguns modelos, algumas experiências que atrapalham a nossa convivência com pessoas. Mais forte do que no tempo do Novo Testamento, nos nossos dias atuais. Posso te dar um exemplo? O individualismo. A gente não quer ter comunhão porque a gente aprendeu a ser indivíduo. Isso é um prejuízo para a nossa sociedade. Em termos sociológicos, existe uma grande diferença. Uma diferença abissal entre sujeito e indivíduo. Sujeito só acontece em relação aos outros. Eu só posso ser sujeito quando eu estou na presença de outro alguém, o meu diferente. Isso é ser sujeito. É ser alguém com alguém. E o que é ser indivíduo? Ser indivíduo é ser eu sozinho. Eu me basto. E isto é fomentado, é estimulado na nossa sociedade, o individualismo, o ser humano como empreendedor de si mesmo, como trouxe a perspectiva neoliberal. É você o senhor do seu destino. Você não precisa de ninguém, nem precisa estar casado, larga a sua esposa, não precisa vir mais na igreja, porque você pode ser igreja sozinho na sua casa. Essa é a cultura dos desigrejados, é a cultura das pessoas que não querem estar na sala de estar, porque o meu indivíduo, o meu espaço, o meu ambiente, minha fronteira. Eu fiquei louco um dia que eu fui aconselhar um casal. E aí o camarada chegou na minha frente. Não faça isso, meu irmão, por favor, já me conhece agora, né? Ele falou assim para mim, eu perguntei: pois não, irmãos, como eu posso ajudá-los? Pastor, nós estamos em crise. Eu disse: por quê? E o irmão tomou a palavra e disse: pastor, ela invadiu a minha privacidade. Eu fico pensando, que imbecil que fala uma coisa dessa. Onde está na Bíblia que nós somos dois seres privativos, individuais? Uma só carne, meu filhão. Se você não sabia disso quando casou, sinto muito, porque agora não tem privacidade em casa. O seu e-mail é o e-mail dela, o seu WhatsApp é o WhatsApp dela, o seu Face é o Face dela. E se não for para ser assim, o que será? Esse conceito do indivíduo, o texto majoritário da sociedade é o eu. Está atrapalhando a gente ser igreja. Está atrapalhando a gente ser casa. Por isso que algumas pessoas ao olharem isso aqui dizem: ai, não sei não, hein, ai, pastor, não sei o quê, muito inovador. Não é inovador não, irmão, é Bíblia. A gente só está fazendo um pouquinho diferente só, mas é da mesma forma como a Bíblia mostra. Gente que se conecta com gente. E eu sei que não é fácil. Mas o individualismo atrapalha ainda mais. Atrapalha tanto, e não é algo tão novo assim, tão recente, que o próprio Jesus orou pelo nosso individualismo. Você sabia disso? A única oração que Jesus faz na Bíblia de intercessão está em João capítulo 17. E você sabe que Jesus ora? Ele levanta as mãos e diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou com o Pai. Jesus orou pela nossa unidade, porque sabia que o indivíduo iria vir para destruir a nossa comunhão. Por isso, é tão difícil ser sala de estar nas igrejas de hoje, porque a gente prefere o auditório, onde as marcações fronteiriças estão ali. Sua cadeira, minha cadeira. Irmãos, eu já conversei com gente na igreja, e falou assim: eu não gosto daquela cadeira que não tem braço. Falei: por quê? Não, porque a pessoa invade meu espaço. Ah, meu irmão, brincadeira, hein? Mas no Teatro Marista lá talvez tenha. Não, irmãos, igreja, vida, toque, gente. Lógico que a gente é um pouquinho mais caloroso que os europeus, né? Mas vale a pena. Um abraço. Então, o individualismo, minha fronteira, meu espaço. Também tem a impessoalidade. Tudo nos nossos dias é artificial, é projetado. As nossas redes sociais são artificiais. Nossos relacionamentos são artificiais, feitos à base de vantagem. O que eu vou ganhar? Vou me aproximar do fulano. O fulano é importante, então eu vou na igreja dele. Eu tenho um comércio que eu preciso estabelecer. Eu vou na igreja porque lá eu faço o meu jabá. Eu vendo meu jabazinho lá também. Irmãos,
É a impessoalidade, é a artificialidade, até a inteligência artificial dos nossos dias. Eu pergunto, onde é que está o mundo orgânico? Onde está o ser humano biológico que Deus criou? Talvez esteja automatizado, mecanizado, esteja entulhado com tanta impessoalidade, despersonalizado. As pessoas são números. Você vai em qualquer lugar, a pessoa chama número 37, fala, sou eu. Conta comigo aqui. Os alunos são chamados na escola pelo número 20. A gente aprendeu a ser despersonalizado. E na igreja, quem é você? Não, eu sou um membro. Mas qual é o seu nome? Não, ninguém sabe. Como ser igreja se nós não sabemos os nomes uns dos outros, pelo menos do nosso grupo pequeno? Por isso o desafio é ser uma igreja grande, mas continuar pequena. Ao ponto de que você perceba uma igreja menor do que ela é. Você se perca numa multidão grande ao domingo à noite, mas durante a semana e nos outros dias, você se encontre num grupo onde você tem nome, sobrenome, identidade, rosto. Esse é o desafio. Eu converso com gente dessa comunidade aqui que eu sei, que tem trauma com a igreja grande. E esses dias falaram assim para mim, pastor, agora que eu cheguei na IPI lá, estava tão gostoso lá no templo da Santos Dumont, né? Estava uma delícia, a igreja pequenininha, acolhedora, agora está crescendo, eu tenho medo de igreja grande. Não precisa ter medo não, irmão. A gente vai ficar pequeno. A gente vai ficar pequeno porque nós vamos promover a sala de estar. Só não participa da igreja pequena quem não quiser. Porque nós vamos entrar com isso para que você tenha nome, identidade, para que você tenha uma igreja menor para você participar e ser conhecido e conhecer outras pessoas também. Mas também tem o problema de relacionar com as pessoas, que é a tal da coisificação do ser humano. A coisificação é o seguinte, os seres humanos se transformarem em objetos, em coisas para serem usadas. Eu fico me preocupando com esses dias, né? A gente foi ensinado nos tempos passados que a gente deveria amar as pessoas e usar as coisas. A gente inverteu a lógica, hoje a gente ama as coisas e usa as pessoas. Um dia eu estava num lugar e aí o meu amigo emprestou a mobilete dele. Não sei quantos tiveram mobilete, eu tive uma. Roda de magnésio, branca, coisa mais linda, Caloi. Era o fenômeno na cidade, de 40 mil habitantes. Uma mobilete. E aí, ele emprestou uma mobilete, daqui a pouco veio um cara correndo lá na esquina. Chegou. Rapaz, o que aconteceu? O cara caiu com a tua mobilete. Aí meu amigo levanta e fala assim, estragou demais. Qual que era a pergunta principal? Ele está bem? Mas a pergunta é, estragou? Isso é um sintoma da coisificação. Quando as coisas vêm em primeiro lugar do que as pessoas. Não vou abrir minha casa não, porque vai sujar o meu sofá. Tem criança que às vezes come, derruba molho na hora da confraternização. Não vou chamar no meu escritório não, porque vai tomar muito do meu tempo e não sei o quê. Não, eu não tenho tempo para fazer. É a coisificação. Primeiro as coisas, ou couber espaço, o ser humano. Por isso que a palavra de Deus fala nesse texto, que eles estavam dedicados e estavam mantidos. Há um empenho. Porque não é fácil manter comunhão, irmãos. Eu vou dizer para você, não é fácil ser comunidade. Repito, se for para fazer um auditório, não contem comigo. Porque auditório é bem mais fácil, mas não é igreja. Se você vem domingo após domingo para ouvir um pregador ou estar diante de uma celebração que traga um certo nível de entusiasmo e entretenimento, bom para você. Mas o reino ainda continua infrutífero. Eu não fui chamado para ser pastor de auditório. Por isso que a gente está falando tão seriamente aqui sobre esse assunto, gastando tempo de um domingo tão importante para falar de um assunto tão importante para que a igreja venha nesse sentido. Nós queremos ser sala de estar, mas precisamos nos aplicar a isso. Precisamos nos empenhar a isso. E sabe como a gente pode fazer isso de uma maneira muito preciosa e muito importante? Vamos lá. Pensa comigo, a melhor maneira de fazer isso é olhar para a Bíblia. E eu vou voltar no texto que eu li com você. O texto diz que eles conseguiam manter comunhão, eles conseguiam lidar com pessoas menos favorecidas e mais favorecidas.
Eles conseguiam lidar com homens e mulheres no mesmo lugar. Eles conseguiam lidar com bolsonaristas e petistas na mesma igreja. Eles conseguiam lidar com gente do bairro e da periferia e gente dos condomínios fechados no mesmo lugar. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, porque a igreja é o único lugar que consegue colocar as pessoas diferentes e transformá-las em uma única coisa, um único movimento orgânico, que é o movimento do reino e do corpo de Cristo. Ainda que elas mantenham com as suas perspectivas diferentes, mundos diferentes, culturas diferentes, elas conseguem viver os mesmos valores. A igreja é o único lugar que consegue fazer isso. E lá estão eles, mantidos em comunhão, a despeito da diferença de língua, de cultura. Essa igreja cresceu com muita gente diferente. E veja bem como é que eles mantêm essa comunhão. A Bíblia diz no versículo 46, eles perseveravam unânimes. A palavra unânimes é a palavra que sustenta a comunhão dessa comunidade primitiva. E que deveria ser a nossa palavra também. Mas a palavra unânime, ela não é tão legal no nosso português. Poderia ser mais bonita, eu acredito. A gente poderia caprichar mais na tradução dela. Então vamos ao original. A palavra grega original para unânimes é homotimadon. Repita comigo, por favor. Homo. Mais forte, irmãos, aí para ver se você está ligado. Homotimadon. Isso, homotimadon. Não é aquela palavra lá do Simba, lá do Rei Leão, não, tá bom? Fica tranquilo. Aquela é outra lá que eu esqueci também como é. É homotimadon. Significa homo junto, o mesmo. Homo é o mesmo. Timos significa ferver, aquecer, fervilhar. Ferver junto, aquecer junto. Qual é a palavra que isso vai gerar para a gente traduzir melhor no nosso português? Você sabe que a língua grega ela tem muita etimologia, é lindo, porque eles usam várias raízes para compor uma palavra e um significado. Se a gente fosse traduzir literalmente, como seria a palavra em português? Ferver junto, aquecer junto? Fermentar. Fermentação. Ou seja, essa igreja só podia ser igreja porque eles fermentavam a comunhão. Eles fermentavam a comunidade. Um fermento orgânico, que era a ligadura da massa de pessoas que vieram de toda a Ásia, de todo o Oriente, de várias línguas e várias posições sociais, com várias ideologias e crenças. Foi a ligadura que fez com que todos vivessem em um único lugar, igreja. Homotimadon, fermentação. Ao fermentar, eles decompõem as células separadas, decompõem as diferenças, decompõem, quebram em várias partículas e faz uma massa orgânica, única, fermentada para ser igreja. Irmãos, a massa orgânica é sempre melhor que a massa artificial. Sempre melhor. Você conhece o fermento orgânico? Já ouviu falar? Fermento orgânico é aquele que o pessoal faz e faz uma muda, e dessa muda faz um pouco mais, tira mais uma muda, você não pode perder a muda, né? Que é o fermento orgânico. Como é gostoso o pão, o fermento orgânico, né? Levinho, macio, saboroso. Faz tempo que eu não ganho um pãozinho desse, né? Mas como tem bastante gente aqui, um de cada vez, tá, irmãos? Depois a gente faz uma escala aí. Mas pão de fermento orgânico é tudo de bom. O pão de fermento artificial, pó royal, não é nada gostoso, não. Aliás, é prejudicial para a saúde. Tem muita química, entendeu? Tem muita química. O fermento artificial é o que muitas igrejas estão fazendo, é o que muitas comunidades estão criando, artificialidade, jogando química para que a comunidade cresça, só que é uma química falsificada, fajuta, momentânea, faz crescer absurdamente, mas a saúde não está naquilo. Eu não sou o melhor cozinheiro da história, mas uma vez eu já errei o ponto do fermento. E que crescimento, hein, irmãos? Mas que crescimento horrível que aconteceu no forno da minha casa. Por isso a palavra é fermentar organicamente, significa crescer, significa desenvolver, e é sempre melhor e sempre mais duradouro. Eu convido você. Você quer ser casa com a gente? Porque ser casa significa participar também da nossa sala de estar e também ser fermentado nessa comunidade. Você tem um jeito, outra pessoa tem outro jeito, e a gente acaba juntando, e isso acaba fermentando uma comunidade que é corpo de Cristo.
gente de diferentes opiniões, mas que vivem a mesma realidade da fé. Gente de diferente posição, grau de instrução diverso, mas que compartilha da mesma massa orgânica, que é o que dá ligadura e que faz crescimento. Paulo diz em Efésios capítulo 4, no qual todo corpo bem ajustado cresce para a glória de Deus Pai. Nenhum corpo cresce saudavelmente se não houver essa ligadura. E no Novo Testamento que a gente está lendo aqui, que está no seu telão, é a palavra homotimadon, fermentar. Que tal a gente fermentar a nossa comunidade com a sala de estar? Chamar mais pessoas para sentar, chamar mais pessoas para a gente ver e para a gente compartilhar junto. Inclusive, eu vou levantar agora, só para terminar com você, uma coisa bem importante, bem interessante, diz respeito à fermentação de vinho. Acho interessante isso. Você sabe a diferença entre um frisante e um espumante? Frisante e espumante, ambos têm a mesma matéria-prima, o vinho. E ambos têm o mesmo resultado final, um certo sabor parecido. O problema é como é o processo e a durabilidade dos resultados. Quando a gente fala em frisante, é o vinho que foi deixado descansar, fermentou, e depois de 30 dias de fermentação ele é envasado, é colocado na garrafa. E como o comércio dele é mais rápido e mais acelerado, não dá tempo para esperar toda a liberação dos tóxicos e dos gases interiores. Então se injeta um gás artificial para que imediatamente ele possa ir para as prateleiras da loja. Esse é o frisante. O frisante, depois de 30 dias, está pronto através de um gás artificial para o consumo. O espumante é diferente. Depois de 30 dias de descanso, de fermentação, é tirado a borra, é envasado. E ele é colocado a 45 graus por mais 6 meses de descanso. Só que 4 vezes por dia, durante 6 meses, um funcionário vai e vira a garrafa de 45 graus para outro 45, movimentando 4 vezes no dia, durante um longo período, para que esse movimento lento, gradual, orgânico, libere o gás carbônico interno, e esse gás vai trazer então aquele efeito da espuma, que é mais duradouro e mais saudável. Ou seja, quando você abre um espumante, aquelas bolinhas duram por muito mais tempo, enquanto um frisante, ele tem uma durabilidade rasa, pequena e imediata. Igreja orgânica, às vezes parece que bebe da mesma matéria-prima da igreja artificial. Parece que o resultado final é igual da igreja artificial. Mas uma igreja orgânica tem resultados muito maiores. E resultados muito mais duradouros, que é o que nós estamos procurando. Que é o que nós queremos com essa comunidade, a segunda IPI de Maringá, que agora é uma casa onde as pessoas participam dos seus cômodos para ter o privilégio de criar algo que perdure para gerações. Irmãos, eu não quero fazer um ministério que acabe na minha geração. Eu não quero construir uma comunidade que acabe enquanto eu estiver à frente dela, ou acabe quando eu sair da frente dela. Nós queremos uma comunidade que dure para gerações, que a presença do Espírito orgânica seja movida sobre a nossa comunidade e alcance gerações e mais gerações para a glória de Deus. Nós não estamos preocupados em ir rápido, nós não estamos preocupados em injetar gás artificial, nós queremos mover as garrafas. Dá trabalho, vai demorar meses talvez para formar um líder, vai demorar meses talvez para discipular uma pessoa, talvez para levantar um pastor a um ministério, mas a gente vai mover a garrafa, e move daqui, e move de lá, e de repente você vai estar servindo conosco, abençoando a comunidade, fruto de algo orgânico e que surgiu dessas cadeiras, e não de um efeito profissionalizante, que veio de púlpitos ou de estruturas institucionais. A minha palavra para você essa noite é: se aceita ser casa com a gente? É mais difícil, mas eu gostaria que você viesse e pelo menos tentasse. É mais complicado, exige um pouco mais do que um auditório dominical, às vezes exige bem mais, mas eu posso dizer para você, vai valer a pena. Outro dia eu conto para você o que aconteceu quando uma comunidade orgânica resolveu cuidar de mim e da minha família. Mas isso é assunto para uma outra
um outro cômodo da nossa casa.